justiceira, criminosa, vingativa ou uma mãe capaz de tudo por sua filha? Hoje vamos conhecer a Mariane Bachmeier e o que ela fez pela sua filha. Oi gente, eu sou a Valéria e antes da gente continuar, não esquece de deixar um like se você gostou do vídeo e já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Combinado? E agora vamos lá? Direto pro vídeo. A Mariane Bachmeier nasceu em Sardestig, na Alemanha, no dia 3 de junho de 1950. A Mariane morava com seus pais e ela teve uma educação muito rígida. Seus pais eram extremamente autoritários e por isso ela teve uma infância muito regrada, causando vários traumas emocionais nela. Ainda na infância dela, os seus pais se separaram e ela ficou morando com a mãe, que acabou se casando de novo. Quando a Mariane tinha 16 anos, ela engravidou. E como ela era muito nova e não tinha nenhuma condição de cuidar do filho, ela entrega o filho para adoção pouco tempo depois que ele nasce. 2 anos depois, com 18 anos, a Mariane ficou grávida de novo. E também, sem condições alguma de cuidar da criança, ela também entrega a filha para adoção assim que ela nasce. E pouco tempo antes do nascimento da segunda filha, a Mariane foi abusada, o que provavelmente acabou afetando mais ainda os traumas dela, da adolescência e refletindo também na vida instável que a Mariana levava. E aí, em 1973, quando a Mariane tinha 23 anos, ela engravida novamente e nasce o terceiro filho dela, uma menina chamada Ana Bachmeier. E assim que a Ana nasceu, a Mariane fez, através do governo, um procedimento cirúrgico para que ela não engravidasse novamente. Apesar da Mariane ter só 23 anos, ela já tinha engravidado 3 vezes. E na época, esse procedimento era uma prática comum no país para controlar o crescimento da população. E aí, dessa vez, a Mariane decidiu criar a filha. Ela começou a trabalhar como atendente num bar e sozinha, com bastante dificuldade, ela criava a Ana, que de acordo com alguns relatos, era uma menina animada e muito sorridente. No dia 5 de maio de 1980, a Ana, com 7 anos, e a mãe tiveram uma briguinha, sabe, de mãe e filha. E a Ana sai para ir para escola, mas ela resolve não ir e vai para casa de um amigo da mesma idade e que também estuda com ela. Só que a Ana nunca chegou na casa desse amigo. O que acontece? No meio do caminho, Klaus Grabowski, um açougueiro de 35 anos que morava ali na redondeza, sequestrou a Ana. Ele prendeu a Ana por várias horas na sua casa, abusou da menina e, sem dó nenhuma, ele pega uma meia calça da sua noiva e aperta com tanta força o pescoço da Ana que ela perde a vida ali mesmo. Depois de fazer essa barbaridade com a menina, ele amarra o corpo dela, coloca dentro de uma caixa, depois deixa essa caixa num buraco raso nas margens de um rio. O Klaus foi preso no mesmo dia, porque a sua noiva entregou ele para a polícia. O Klaus Grabowski era um criminoso que já tinha sido condenado por abuso e enquanto ele estava preso em 1976, ele aceitou fazer uma castração química para sair da prisão. Castração química é quando o homem usa medicamentos hormonais para reduzir a libido, diminuir a vontade de ter relações íntimas. Em alguns países, essa prática funciona como medida preventiva e às vezes até como uma forma de punição para quem cometeu os crimes violentos de abusos, e geralmente quem concorda em fazer esse tratamento tem uma redução na pena. Mas o Klaus, assim que ele foi libertado, ele começou a namorar e a namorada dele ajudou ele a fazer um tratamento hormonal para reverter essa castração. Então toda a libido dele voltou. Quando o Klaus foi preso, ele confessou para os policiais que tinha tirado a vida da Ana, mas ele negou que tivesse abusado dela. E ele diz o seguinte absurdo, gente.
Ele diz que a Ana chantageou ele, dizendo que se ele não desse dinheiro para ela iria contar para todo mundo que ele abusou dela. E como ele tinha medo de voltar para a prisão, ele resolveu tirar a vida dela. Gente, a gente tá falando de uma menina de 7 anos. O julgamento do Klaus aconteceu no tribunal de Lübeck, na Alemanha, e durou vários dias. E como o caso teve uma grande repercussão na mídia, o tribunal ficava lotado todos os dias. E a Marianne acompanhou de perto todos os dias do julgamento. E ela ficava inconformada com as alegações do Klaus. Além dele ter tirado a vida da filha dela dessa forma cruel, ele ainda queria sujar a memória da Ana, colocando a culpa toda na menina. Os advogados do Klaus seguiam essa linha de defesa de que a menina tinha chantageado ele em troca de dinheiro. E eles ainda alegavam que ele, o Klaus, agiu dessa forma devido a ele ter tido um desequilíbrio hormonal por conta da castração hormonal que ele tinha feito. A Marianne era obrigada a ouvir todas essas alegações falsas sobre a sua filha e ela dizia e tinha certeza que a Ana jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas. Apesar da perícia ainda não ter a certeza do abuso, tudo indicava, pelo histórico de crimes do Klaus, que ele receberia uma sentença de condenação e passaria muito tempo na prisão. Mas a condenação do Klaus foi outra, foi dada pela Marianne, que já cansada de ouvir o Klaus falando que a culpa era da Ana, ela não pensou duas vezes. No terceiro dia do julgamento, dia 6 de março de 1981, a Marianne levou para o tribunal uma arma semiautomática calibre 22, que é uma arma pequena, então ninguém percebeu e sem que ninguém esperasse, a Marianne deu 8 tiros nas costas do Klaus. 7 tiros atingiram o Klaus e ele perdeu a vida ali mesmo no tribunal. E a Marianne foi presa na hora, acusada de homicídio. Este é um dos casos mais conhecidos da Alemanha de justiça que foi feita com as próprias mãos. E é claro que isso teve uma grande cobertura da mídia no mundo todo. Várias equipes de notícias foram para Lübeck para conhecer melhor o caso da Marianne. Ela disse que um dos motivos que fez com que ela decidisse tirar a vida do Klaus foi o relato que ele deu, descrevendo o momento que ele tirou a vida da Ana, confessando que ele apertou o pescoço dela com um pano. Depois do Klaus ter perdido a vida e da Marianne ter sido condenada, a Marianne vendeu a sua história para a famosa revista alemã Stern por cerca de $158 mil. E com esse dinheiro, ela conseguiu pagar bons advogados, para sua defesa e pagou todas as custas do processo. O médico que examinou a Marianne disse que pediu para ela uma amostra da sua caligrafia e pediu para ela escrever qualquer coisa num papel. Ela escreveu: "Fiz isso por você, Ana", e desenhou 7 corações, provavelmente, se referindo à idade da filha, que tinha 7 anos quando tudo isso aconteceu. O caso da Marianne apareceu na mídia do mundo inteiro. O julgamento dela foi muito difícil porque os jurados ficaram indecisos. Eles não sabiam se julgavam por homicídio culposo, quando não tem intenção, ou por homicídio doloso, quando se tem a intenção. Mas aí, em 1983, eles decidiram condenar a Marianne a 6 anos de prisão por homicídio doloso. Mas ela cumpriu apenas 3 anos e foi solta. Depois que ela saiu da prisão em 1985, a Marianne foi para a Nigéria para continuar a sua vida, e lá ela conheceu um professor que dava aula em um acampamento alemão. E aí eles começaram a namorar e se casaram. Só que em 1990, 5 anos depois, eles se divorciaram e a Marianne se mudou para Sicília, na Itália. E nessa mesma época, ela foi diagnosticada com câncer no pâncreas. E aí ela resolve voltar para Lübeck, na Alemanha, onde ela sempre viveu, e também para ela poder ter uma vida mais calma. A Marianne ainda pede para um repórter, Lucas Boehmer, de um jornal local, para acompanhar e filmar os últimos dias da sua vida. Em setembro de 1995,
14 anos depois do julgamento, a Mariane deu uma entrevista e ela disse que não se arrepende do que fez, porque toda a história que o Klaus contou no julgamento nunca seria verdade. A Ana era uma menina amável, alegre e jamais teria feito o que ele falou. E ela não ia admitir que ele continuasse falando aquelas coisas e sujando a memória da sua filha. No dia 17 de setembro de 1996, a Mariane Beckmeyer, com 46 anos, faleceu. A Mariane foi enterrada ao lado da sua filha no cemitério na cidade de Lübeck. A Mariana teve a sua história contada em todo o mundo através de livros, filmes, documentários, e ela ficou conhecida como a Mãe Vingadora, porque ela não pensou duas vezes em se vingar de quem tirou a vida da sua filha de 7 anos de um jeito tão cruel e tão absurdo. Ela não esperou a justiça, que nem sempre acontece, né? Ela fez justiça com as próprias mãos. E aí, o que vocês acham? A Mariane agiu certo? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de encontrar vocês aqui nos comentários. Esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem ficado aqui comigo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!